Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que, a partir desse instante, a Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, apresenta os minicursos Peeling Enzimático, Ações e Aplicações, e também os benefícios da quiropraxia no esporte. Uma salva de palmas a todos os professores desta instituição, visitantes e aos futuros profissionais da FAIP. Prezados alunos, professores e convidados, em nome da Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, dou por aberto os minicursos Peeling Enzimáticos, Ações e Aplicações e os benefícios da quiropraxia no esporte. E vamos desejar a todos sucesso e aprendizado a esta comunidade acadêmica. Em pé agora, ouviremos o hino nacional brasileiro. Solicito a fisioterapeuta Letícia que apresente a bandeira nacional ao centro da sala. Gigante pela própria natureza, pai do colosso, beleza, terra adorada, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, ao dessa flama, no passado. Terra adorada.
Então agora a gente vai apresentar os currículos dos palestrantes desta noite, como também a programação do evento. Bom, o professor especialista João Antônio Escarmínio, especialista em quiropraxia clínica avançada e esportiva pelo Instituto André Santos. Ele também é especialista no tratamento da coluna vertebral, atuando com fisioterapia e quiropraxia clínica e esportiva há 3 anos. Ele faz acompanhamento de atletas de alta performance no fisiculturismo, no crossfit e atletismo paraolímpico. E agora vamos falar da nossa outra palestrante da noite. A professora Juceli, ela é especialista em cosmetologia pela Faculdade Oswaldo Cruz de Goiânia. Ela é mestre em Ciências e Tecnologias de Saúde pela UNB e ela é pós-graduanda em Estética Avançada. Ela ministrou aulas em diversas faculdades de Brasília. Para os presentes depois, agora falando sobre o evento desta noite. Para os presentes haverá um sorteio de um esfoliante facial. Tá? Esse sorteio não vai ser hoje, evidentemente. Vai ser após o ciclo das nossas palestras. Acredito que esse sorteio vai ser ainda essa semana. Semana que vem, talvez. Tá ok, tá? E depois, como já é de tradição aqui na nossa faculdade FAIP, vocês vão saborear um delicioso coffee break. Mais ou menos umas 9h15, 9h20, né, Letícia? É isso mesmo? Tá? E todos vocês ainda hoje vão receber os seus merecidos certificados. Tá ok, pessoal? Então, agora a gente vai poder começar, dar início às palestras, e a professora Juceli vai poder ir lá para outra sala 304, se não me engano é isso. Tá bom? Então, uma boa palestra a todos. Espero que tenham uma excelente noite aí, de um bom aprendizado. Boa noite a todas aqui presentes. O nosso tema de hoje está relacionado à aplicação de peeling enzimático, né? Então, acho que, eu não sei qual é a área de vocês, a área de atuação de vocês, se vocês já atuam na área de estética. Na área da micropigmentação. Entendi. Trabalha, né? Então eu trouxe um material bem didático, um material que vai dar para a gente acompanhar bastante esse quesito do peeling enzimático, que ele não é um peeling profundo, ele é um peeling que dá para a gente trabalhar com segurança, né? E dessa forma a gente consegue, não é porque ele não é um peeling profundo que não se tem resultado. Dependendo da quantidade de aplicações, né? E logo na primeira sessão a gente tem esse resultado tanto na aplicação corporal quanto na aplicação facial. Desde os tempos remotos, o que acontecia? Os gregos costumavam fazer a esfoliação através da gomagem, que é um processo que você utiliza resina de determinadas plantas, e com isso conseguiam fazer o que? A raspagem da pele. Logo, os ingleses, né, trouxeram a palavra ou sinônimo to peel. To peel é o que? É esfoliar. Então, esse sinônimo de esfoliar, ele é conhecido desde o antigo Egito, onde Cleópatra, né, que é a deusa da beleza, que a gente sabe, ela já utilizava desses desfechos, dessas artimanhas que a natureza propunha para poder elevar o padrão que ela tinha em relação à beleza. Os turcos, eles chamuscavam fogo pelo corpo, pela face, um fogo mais brando, só que através desse fogo ele conseguia fazer com que ocorresse o quê? A indução desse processo de escamação da pele. Então ele conseguia que de alguma maneira remover o extrato córneo presente na pele, né, que já são aquelas células mais maduras, aquelas células mortas. Na Índia faziam-se o uso da urina com pedra-pomes,
Aí a gente começa a contextualizar esse item, por isso que eu trouxe, a gente consegue contextualizar o que? Urina, pedra pomes. Da onde que a gente lembra qual o princípio ativo que promove hidratação, rejuvenescimento, dependendo da quantidade, ela tem ação queratolítica. Nós temos a ureia, que é utilizada em cremes. Então fazia sentido já nessa época a urina com a pedra pomes e se fazia então o processo de esfoliação. Já Una, que é uma francesa, ela conseguiu as propriedades dos ácidos, que então foi desenvolvido os peelings químicos. Então, quando falamos em peeling, nós temos que, nossa mente precisa abranger várias outras propriedades em relação ao esfoliamento. Então, peeling é esfoliar, é extrair camadas da nossa pele. Então, de uma característica geral, nós podemos dizer que o peeling, ele promove um processo de descamamento na pele, podendo esse processo ser mais brando ou mais atenuado, vai depender da frequência a qual a gente utiliza esses peelings e da concentração dos ácidos que a gente emprega no tratamento. Então, e com isso, a gente consegue obter 3 tipos de peeling. Vem então os peelings químicos, os físicos e os enzimáticos. Quando eu me refiro a peeling químico, eu me refiro a peeling peeling que são originados, que são produzidos através de substâncias químicas, como por exemplo o ácido glicólico, o ácido tricloroacético, o ácido mandélico. Já os peelings físicos são aqueles peelings que a gente ou faz o uso de um equipamento que suga e que tem alguns grânulos, né, que a gente caracteriza como peeling de diamante ou peeling de cristal. Dentro do peeling físico nós podemos colocar também alguns esfoliantes que possuem aqueles ativos com propriedades arenosas que a gente utiliza na pele. De alguma maneira, ele é bem superficial, mas não deixa de ser caracterizado como peeling. Por quê? Porque o peeling é caracterizado por descamar a pele, independente se o processo for mais superficial ou mais profundo. E o peeling enzimático, que é o objetivo do nosso estudo, do nosso encontro de hoje. O peeling enzimático, ele está em ascendência porque todos os ativos utilizados para a realização desse peeling, eles são derivados biológicos, derivados de produtos enzimáticos, né, de origem biológica. No entanto, o ativo que nós vamos utilizar hoje aqui é a papaína, é derivado da papaína, que é obtida através do mamão, enzima do mamão, e a bromelina, que é obtida através de enzimas da fermentação do abacaxi. E ainda existem outros ativos, como por exemplo os lactobacilos, que compõem a nossa flora, né? Flora de pele, flora de intestino, flora de todo o nosso organismo. Através da fermentação desses lactobacilos, a gente também consegue promover algum tipo de descamação em nossa pele. Então, todos esses tipos de peeling têm a finalidade de remover camadas mais externas da pele. Então, todo peeling que a gente faz, ele ocorre a nível de epiderme. O que acontece? A nossa pele é formada por 3 camadas: a epiderme, a derme e a manta subcutânea, né? Então, trabalhar nesse nível de epiderme, a gente pode obter resultados fantásticos, tá? Não querendo ultrapassar, transpor barreiras, é o limite que a gente pode trabalhar, porque quando ultrapassamos a barreira, já é um peeling que somente médicos podem fazer
a aplicação. Então ocorre um processo de renovação celular. O processo de renovação celular, ele se dá a partir da camada basal das nossas células, ou camada germinativa, onde tem as células novas, e conforme o tempo vai passando, essas células vão ficando diferenciadas, vão se diferenciando daquelas que são jovens, igual a gente. Vão ficando mais velhas, maduras, né? Até o ponto de chegar ao estrato córneo, e a gente, peraí, eu tenho que renovar esse estrato córneo. Eu preciso esfoliar esse estrato córneo, retirar o que está morto para repor e fazer com que novas células germinem dessa estrutura de baixo para cima. E quando a gente tem esse processo, a gente consegue, como resposta, atenuar rugas, clarear manchas, reduzir cicatrizes de acne, cicatrizes de machucado, e óbvio que tratar o envelhecimento, né? O envelhecimento cutâneo. O primeiro tipo de peeling que eu vou caracterizar, né, em mais abrangente, de uma maneira mais sucinta para vocês, é o peeling químico, que ele tem como finalidade arrastar as células mortas que se encontram na superfície da nossa pele. Uma vez que utilizamos esse tipo de peeling, nós fazemos o uso de substâncias abrasivas. O que vem a ser uma substância abrasiva? Uma substância que quando ela está em contato com a minha pele e eu promovo algum tipo de fricção, o produto que a contém vai realizar esse processo. Então, vocês não concordam comigo que vai depender um pouco da força da pessoa, da intensidade que isso vai acontecer quando tratamos desse peeling químico. Então, nós podemos utilizar como veículo para carrear esses grânulos, né, que são compostos de hidróxido de alumínio, loções, creme, gel. Eu posso fazer também na forma de creme, gel, para poder veicular esses grânulos, né? E também temos o aparelho de microdermoabrasão, que é aquele aparelhinho que parte dele suga e parte dele solta o jato que contém as esferas de hidróxido de alumínio que faz o processo de esfoliação. Ele atua, esse aparelho, gente, com alternância de pressão. Então ele tem uma pressão positiva dentro do equipamento, que faz com que ocorra a transição dos grânulos por dentro dele, e uma pressão negativa quando coloca sobre a pele. Então, quando coloca sobre a pele, ele suga a nossa pele, o grão é jateado, então fica em constante consonância, né? A pressão positiva com a negativa, e eles vão sugando essas células mortas. Atrás desse aparelho, eu devia ter colocado a foto, eu me esqueci, vocês me desculpam. Ele vem o equipamento, aí aqui na parte de baixo vem um dispositivo que essas células mortas ficam lá dentro. Então a gente tem que fazer a limpeza. Eu já fiz esse microdermoabrasão, mas para estria. Sim. E extremamente dolorido, mas o resultado foi muito bom. Era vermelha Faz 6 anos que eu fiz. Quando eu tive a minha filha, eu fiquei com muito, e aí ela usou esse aparelho numa clínica lá em São Paulo. E realmente mais renova. Teve efeito, né? Muito. Não, eu imagino que sim. Foram também. 5 sessões que assim mudaram. Eu acredito que sim. Aqui, ó, nós temos agora conforme forem surgindo as dúvidas, vocês podem ir, vocês estão tendo um curso VIP, viu? O peeling biológico ou o peeling enzimático, que é o nosso foco, né? Ele advém
de substâncias naturais, como eu expliquei para vocês, que no caso desse aqui é o mamão e o abacaxi, só que não é eles em si, né? São enzimas que fermentam e através desse processo de fermentação, que são extraídos dessas duas frutas, se faz esse peeling, né? A fruta inteira por completo, ou com a casca da fruta, a polpa da Normalmente é o fruto como um todo. Qual que é o caráter do abacaxi? Ácido, né? A papaina, que é extraída do mamão, também possui caráter ácido, então com isso a gente consegue extrair. Tem também derivados da romã para fazer, né? Existem várias marcas, gente. Eu gosto muito de fazer os manipuladinhos, porque aí você trabalha com quantidade, com pouca quantidade, você está sempre renovando, né, o seu produto. Depois eu passo a formulação para vocês, tá? Tá novinho esse aí. E após essa hidrólise da queratina, que a queratina é uma proteína que, quer queira ou não, ela é uma proteína que promove uma certa rigidez aos nossos tecidos. E uma vez que esse tecido se encontra rígido, fica difícil fazermos com que algum princípio ativo, algum agente de cosmético, algum agente de indutor de colágeno permeie pela nossa pele, tá? Então esses ativos têm ação queratolítica que vão promover um aumento vai promover texturização à nossa pele, ele vai dar essa flexibilidade para a nossa pele e maior plasticidade. Quando eu falo plasticidade, no sentido cosmético, eu falo em algo que fica plástico, esticado, tá? Temos que ter cautela nessa aplicação, então não é com qualquer profissional que podemos fazer esse tipo de aplicação, de indução, de esfoliação. Temos que trabalhar com ácidos acentuados, ácidos com pH e com pH dentro do parâmetro preconizado, do pH que a gente pode trabalhar, para não ter queimaduras, né, na cliente, que seja eficaz. A questão do pH seguro, o que acontece? Muitos produtos, se você não sabe ao certo o local que você manda fazer, né, todas essas situações, eles não colocam substâncias com poder freador, com poder tamponante. Então pode ocorrer uma variação do pH no produto e essa variação deste pH que ocorre no produto pode danificar e ocorrer algumas inconveniências durante o processo. Então, caso forem trabalhar com produtos manipulados, vocês devem dar preferência por locais que fazem esses produtos de confiança, tá? E ter cautela, não é porque é um peeling enzimático que não podemos... é um peeling enzimático, então eu não vou ter os cuidados necessários, tá bom? E é para qualquer tipo de pele esse peeling? Esse peeling para qualquer tipo de pele, tá? Pode. Ele tem algum problema geralmente tem alguns peelings que trabalha que não é bom para aplicar no calor ou não, nenhum peeling se faz em época de verão. Época para se fazer peeling, gente, que época que é? Inverno, tá? Se faz o peeling no inverno, porque dependendo do tipo de peeling, se for, por exemplo, um peeling químico, né? Um peeling químico que você já sai do consultório, já sai da clínica, um peeling que foi aplicado a nível de cabine,
você já sai com a pele mais frágil. E não pode, um dos cuidados é não tomar sol. E após a aplicação dele, ele é um peeling, é que eu trabalho com um peeling que eu faço no verão. Aham. De vitamina C, que não tem problema. Ah, não, o de vitamina C, a vitamina C, ela é utilizada no nosso dia a dia, né? E aí, por isso a dúvida. E, assim, esse tratamento com esse peeling enzimático, ele tem, tipo, após a aplicação, 24 horas para passar um protetor solar, que mesmo no inverno a gente tem que tratar. Ou não tem nada. Não. E já passar o protetor, porque não se trata de um peeling, de um microagulhamento seguido de um peeling. Quando se faz o processo de microagulhamento e durante esse processo eu terminei o microagulhamento, em vez de eu adicionar fator de crescimento, colocar agentes de peeling, aí é diferente, tá? Porque eu posso usar esse peeling com microagulhamento sem problema? Pode sim. Terminei o microagulhamento, eu posso aplicar ele? Pode. O microagulhamento você não pode utilizar o filtro solar após a aplicação. Tá, não, você vai surgindo as dúvidas. Não, com certeza. Estamos aqui para... gente, o peeling químico, ele é muito queridinho, né? Eu considero um dos mais... de melhores resultados quando se quer um resultado rápido. Dependendo do grau ou da patologia que está afetando a paciente em questão. Com isso, né, nós temos os ácidos orgânicos, que aí vem o ácido glicólico, o ácido retinóico, o ácido tricloroacético, mandélico e alguns outros. Porém, o que acontece? Os peelings de alta performance, que requer alta concentração dos ácidos, a gente não consegue pedir para manipular nem comprar, porque é peeling de nível para ser aplicado em consultório, tá? Os médicos, quem normalmente faz esse tipo de peeling. Tem peeling que a gente que se faz com o ácido tricloroacético, que é o ATA, a 90%. A pele, ela não descama, ela se solta, parece que você está fazendo isso aqui, ó. Você tem que ir cortando essa camada de pele morta, não pode puxar, só que o processo de renovação celular que ocorre é fantástico. Então tem todas essas circunstâncias também. Também, eles saem caro, ainda mais quando é aplicado em consultório. E o produto não tem esse valor agregado ao preço do tratamento em si. É porque a cautela que se tem que tomar ao se fazer a aplicação do produto é uma cautela muito grande. Que dependendo do processo, se você não visualizar o que chamamos de frost, que é quando a região vai ficando esbranquiçada, pode ocorrer necrose da pele da pessoa. Então, assim, grandes poderes, grandes responsabilidades. Sempre pensar nesse sentido. Com isso, o que acontece, gente? Nós temos uma lesão no tecido, uma lesão no tecido a nível de derme, dependendo da concentração, né? E por seguida, a epitelização, porque as células novas vão fazendo isso aqui, ó. E produzindo células novas, e nós temos um processo de intensa renovação celular, tá? E essa concentração, ela é variada. Por exemplo, se chegarem em farmácias e pedir um ácido glicólico a 10%, ele é um esfoliantezinho natural, que você pode usar todo dia. A gente compra o sabonete de ácido glicólico a 10%. Agora, para você pedir para manipular ele com uma concentração acima, né, que é o que promove o peeling, aí somente profissionais habilitados que conseguem este tipo de situação.
Existem um peeling vegetal, eu não sei se vocês já ouviram falar do gomage. O que é o gomage, gente? Ele é um látex. Eu sugiro que aquele peeling Rose de Mer é um gomage. De origem não vegetal, de origem animal. De origem marinha, porque ele é extraído do mar Mediterrâneo. Diz que o odor dele cheira peixe, cheira mar mesmo. E ele tem um resultado fantástico. Você vai fazendo, vai aplicando ele sobre a pele, e conforme você vai aplicando, por ele ser advindo de um látex, ele vai engrossando, e com isso o poder de fricção e de atrito que você faz do produto com a pele é aumentado, e os princípios ativos que contém dentro desse produto vai permeando aonde você está realizando o processo de fricção. Ele forma, é como se você estivesse passando a goma de tapioca. Ela vai fazendo e ela vai se endurecendo, e você vai friccionando esse produto, né? Muitos autores relatam que esse tipo de peeling ele é eficiente somente para melhorar a permeação de ativos. No entanto, se você tem lojas especializadas de cosmético, que se você quiser comprar um gomage para você, por exemplo, fazer a cada 15 dias em casa, somente para aumentar a permeação de um kit de rejuvenescimento que você comprou da marca X, você pode fazer o uso dele nessa condição. Eu citei o exemplo desse peeling porque eu o considero um gomage, porém de origem animal e marinha. Agora ele está ficando bombando. Nossa, aí é Caro. Aí nós temos, né, ele promove limpeza, maciez, e percebemos que ocorre a remoção das células mortas que se encontram no extrato córneo. Então eu posso fazer o uso desse tipo de peeling a cada 15 dias, por exemplo. O que acontece? Os peelings, gente, eles são classificados de acordo com a sua capacidade, né, que possuem de permear na nossa pele, a profundidade que eles conseguem atingir. Então, por isso que tem diferença. Eu quero fazer um tratamento, por exemplo, para manchas. Qual tecido da minha pele que eu vou ter que atingir para tratar essas manchas? É a nível de epiderme, mas eu preciso ir em qual camada que eu posso encontrar a melanina para reduzir, no caso, a síntese de produção de melanina em relação aos melanócitos, para que não ocorra a formação das substâncias que colorem a nossa pele, que é a feomelanina e a eumelanina, que dão essa coloração, que fornece essa cor amarronzada em algumas pessoas, e em outra o tom de castanho avermelhado, tá? Então, existe o peeling muito superficial, sendo que este peeling muito superficial, ele atinge somente o extrato córneo, onde esse extrato córneo é composto por células granulosas, é a camada granulosa da nossa pele. Existe o peeling superficial, que já atinge a epiderme, que fica abaixo aqui do extrato córneo. Então, nós atingimos o extrato granuloso com esse tipo de peeling até a camada basal. Já o peeling médio, nós conseguimos já penetrar na derme papilar para fazer este tipo de peeling. E o profundo, a derme reticular, que é de nível médico. A gente não trabalha nesses dois aqui, médio e profundo. Algumas pessoas, algumas esteticistas que já têm a pós-graduação em estética avançada, conseguem trabalhar a nível médio de peeling, mas dependendo, tudo tem que ser levado em consideração. O fototipo
da pessoa, né? Se ela é fototipo 1, 2, fototipo 3, qual é a coloração da pele dessa pessoa, né? Se ela é branca, morena, morena clara. E pensando, né, da pele morena é mais fácil, né, de se tratar. Muito errôneo esse pensamento. A pele morena é a pele mais difícil de se tratar mancha, porque corre o risco do efeito rebote e ela fica com essa parte que foi tratada com parte dos melanócitos mortos. Ela mata a substância que no caso faz a síntese de melanina, que é a tirosinase. Então, se ela mata nesse local, esse local vai ficar com cor diferente do seu rosto inteiro. Então, é bastante complicado, né? Quem tem vitiligo faz esse processo para clarear. Dizem que o Michael Jackson utilizou desse processo, matando a melanina, né? Matando a substância que faz com que ocorra a síntese da melanina, para que ocorresse o clareamento integral do corpo como um todo. Tá. O peeling profundo, gente, eles utilizam, em clínica, utilizam-se aquele peeling de fenol, que fala. Aqui, ó, para vocês terem uma noção, né? A síntese de melanina, a melanina se dá na camada basal, aqui embaixo. Então eu preciso, ela se dá na epiderme, porém na camada basal, que é a de formação, né? Onde tem as células jovens. Então, o que acontece? Quando ocorre a formação de manchas, existe um processo muito acelerado no que diz respeito à síntese de melanina. A enzima que sintetiza esse processo todo, ela está acelerada e então a melanina vai sendo depositada de maneira desordenada nos locais, que no caso são os locais os quais sempre tem alguma mancha a ser tratada. E óbvio que o sol contribui para ativar essa enzima a produzir cada vez mais e ativar a síntese de melanina. Então, ó, quando eu falei lá, né, a nível de derme, já é mais aqui para baixo, por isso que eu falo que é para médico trabalhar nesse sentido. Então, gente, o que acontece? Aqui nós temos o peeling superficial. Nós temos a nossa epiderme, que são aquelas primeiras células, né, que são células mais diferentes, né, que estão ali no nosso extrato córneo. Aí vem a camada mais delgada. Então, esse peeling superficial, ele atua nesse nível que a flechinha está mostrando. Ele atinge esse tipo de célula, tá bom? As células que se encontram mais na superfície da nossa pele. Então, conforme for aprofundando, mais cautela eu preciso ter quando formos aplicar estes peelings. Nós temos o peeling médio, que já consegue penetrar a nível de derme. Vocês podem ver, ele vai bem ali no comecinho da derme. Por isso que eu falei, o médio e o profundo deixa para médico tomar de conta, porque no superficial e no intermediário a gente já consegue ter uma resposta legal em relação a esse tipo de tratamento.
Já o peeling profundo, nós temos aqui o processo que eu falei para vocês, que é da derme reticular. Então, já é uma camada muito além daquela que nós, profissionais de saúde, podemos trabalhar. Por isso que eu disse que é a nível de consultório médico. Vocês imaginem, aqui ó, está tudo isso aqui é colágeno, ó, fibras de colágeno. Então, por isso que essas mulheres, sempre, vocês podem pegar fotos na internet, sempre estão com o rosto descamando, e descamando assim, muito, tirando, eu falo que descama como se fosse um papel, vai saindo papel e você vai cortando, porque ele atinge essa camada e ocorre uma intensificação no processo de renovação e produção de colágeno, que aumenta, no caso, o tecido de sustentação que temos. Quando, gente, eu não sei se para algumas de vocês pode ser, vocês nunca ouviram falar, mas quando tratamos de peeling, nós temos que pensar em pH. O que é o pH? O pH nós chamamos de potencial hidrogeniônico. Esse número é um número, né, que a gente é designado a uma substância que, quando fazemos a medição deste produto, ele nos traz um perfil ou um número, né, uma variável relacionado à medida de acidez que um ácido ou uma base possui dentro de uma solução. Então, eu tenho, por exemplo, um copo de água com vinagre, eu vou medir o pH desta solução, o vinagre é ácido, então ele tende a ser ácido. E existe uma faixa que podemos fazer essa medição, que classifica essa substância ou em ácida, ou em neutra, ou em alcalina. Então, dependendo do número que essa solução se encontra após verificado esse potencial, será o nome ao qual atribuiremos essa solução. É uma solução ácida, é uma solução básica, é uma solução neutra. Então, existe uma escala, que é a escala de pH, e esse número foi determinado a partir da ionização da água. Com esses dados, nós temos aqui a variação desse pH. Isso aqui é o carro-chefe, gente, para a gente poder entender o que vem a ser um peeling. Essa escala, ela vai de 0,1, que é 1, até 14. Se eu dividi-la ao meio, a metade de 14 é 7. 7 é um potencial, é um número neutro, é uma unidade neutra, quando falamos em escala de pH. Enquanto que 6, 5, 4, 3, 2, 1 vem acidificando o meio desta solução, sendo que o 1, se essa solução possuir um pH equivalente a 1, é uma solução muito ácida. O 2 também é muito ácida. O 3 é um pouco mais brando. O 4 também. O 5 já é levemente ácido. O 6 também levemente ácido. Então, trabalhar com produtos que nos forneçam margem de segurança para trabalhar dentro desses pHs aqui, de 4, de 6, dependendo, tem alguns que é de 3,5, mas tem alguns que são de 2. Então, você tem que trabalhar, por exemplo, perto de uma pia, porque é você passar, contar até 20 e retirar o produto do rosto da cliente. Por outro lado, a outra parte da escala aqui, que vem de 8 a 14, eles vão se tornando um pH mais alcalino, mais básico. Por isso que se faz necessário
quando se vai fazer um peeling mais agressivo, possuir uma solução de bicarbonato de sódio junto na cabine. Para quê? Para neutralizar o produto que você colocou na condição ácida, tá? Isso, gente, o sabão é alcalino. Aí é só a gente raciocinar. É alcalino, imaginem só. A soda, ela é totalmente alcalina. E de alguma forma, de tão alcalina que ela é, o pH dela é tão alto, chegando para 13, 14, que ela também corrói quando cai na nossa pele. Então, os extremos são... É complicado trabalhar com os extremos na escala de pH. Isso. Sabonetes, gente, o sabão ali entre 10 e 12, o sabão nosso de lavar roupa, tudo. Um sabonete corporal, um sabonete utilizado para a pele, ele deve ser levemente ácido, em torno de 6,3, 6,5, tá? Do nosso dia a dia. E a nossa pele, o pH ideal para a nossa pele possuir, para que ela se mantenha na condição de integridade, é o pH entre 4,5 e 6. Aqui é a influência que o pH possui nos alfa-hidroxiácidos, né, que é aquela categoria de ácidos que eu falei para vocês, do glicólico, do mandélico, e também nos demais ácidos utilizados para a promoção do peeling, né? Então, olha aqui, nós temos essa linha. Então, nós vimos lá que o pH ácido, quanto menor for o número desse pH, mais ácido ele é. Quanto maior, mais alcalino ele fica. Então, o peeling, tem peeling que eu consigo trabalhar com pH 2,5. O ideal é que o pH do produto, que a gente fala aqui, seja em torno de 3,5, porque a nossa pele, ela está ali na sua condição, quando for receber esse tratamento, em pH em torno de 5,5. Só que aí, o que acontece? Se não souber, gente, é o que eu falo, existem profissionais e profissionais. Se não souber trabalhar dentro dessa faixa que eu trouxe para vocês, que está relacionado o tipo de ação que eu quero, em função do pH de produto que eu preciso ter para que eu tenha uma ação legal no tratamento, uma resposta boa no tratamento de peeling, eu preciso seguir isso daqui. E esse 3,5 que é o ideal, ele é ideal para qualquer tipo de pele? Para qualquer tipo de pele. Aí você vai monitorar o quê? Se ele é um peeling camada dependente, passei, esperei agir, passei de novo, esperei agir. Então, quanto maior número de camadas você aplicar, mais intenso esse processo vai ficar. Não porque vai diminuir mais o pH, é porque você está ejetando maior quantidade de produto. E como ele está ácido, vai facilitar ainda mais a permeação desses ativos para promover o efeito cosmético. Agora, ali no pH mais de 3,5, né, que é o correto, por exemplo, eu quero fazer um peeling de cabine para tratamento de manchas, só que aí eu for verificar o pH do produto que eu comprei, está em torno de 5,5, 5,8. Eu vou ter um efeito de peeling na cliente? Eu não vou ter. Então, a cliente vai voltar na sua clínica e vai reclamar que ela não teve. Então, pH de 5,5 é pH de produtos pós-peeling para manutenção no home care. Para aplicação do peeling a nível de cabine, a nível de consultório, o ideal é
3,5. Mas existem alguns peelings, alguns ácidos que só são ativos e só são, consegue promover sua ação, por exemplo, em pH de 4, 4,5. Se eu reduzir esse pH, ele não vai ter eficácia nenhuma, porque ele não é estável nesse pH menor do que ele consegue aturar. Aí uma água bicarbonatada, por exemplo, que é o bicarbonato de sódio a 10% em solução, você fica ali do lado, terminou o processo, você aplica algumas gotas, quando é esse peeling mais abrasivo, né? E ele dá uma neutralizada na acidez da pele que foi adquirida pelo processo de aplicação do ácido. Qual que é a indicação do peeling enzimático, que é o objeto do nosso curso hoje? Então, gente, o peeling enzimático é legal trabalhar com ele, porque eu tanto posso trabalhar a nível corporal, clareamento de virilhas, clareamento de axilas, para a perna mesmo, né, depois que você faz uma depilação. Tem gente que às vezes fica com marca de pelos, né, na pele, marca do processo de arrancar, de extrair os pelos, né? Então, eu posso fazer esse uso também. Então, nós temos uma melhoria na textura dessa pele. Eu consigo um processo muito legal quando falamos em renovação celular, conseguida de um clareamento, conseguida de um processo de hidratação, porque eu consigo manter o teor de água e de ácidos graxos. Então, eu tenho a manutenção do teor hidrolipídico do manto da minha pele e eu consigo o rejuvenescimento e luminosidade. Porém, eu preciso da avaliação de profissionais, porque se trata de peeling, não que os outros não precisem, mas todo o processo precisa dessa avaliação, porque é aí que eu vou falar. Você precisa de X sessões, de quanto em quanto tempo que você vai necessitar dessas sessões, para que eu consiga fazer um gerenciamento no processo do peeling, associado também a outros tipos de tratamento cosmético e estético. Quem são os profissionais habilitados a realizar este tipo de procedimento? Tecnólogos em estética, fisioterapeutas, médicos, técnicos em estética, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos com especialização em estética avançada. Tá? Esse peeling enzimático a gente consegue trabalhar com um amplo nível de profissionais. Gente, todo protocolo estético que se for realizar tem a necessidade de se preencher o termo de consentimento esclarecido para tratamento estético. Nesse termo, ele condiz e ele relata a paciente que vai receber o procedimento. Ele relata que ela está de acordo com o procedimento que ela vai receber. Ele relata que a paciente recebeu informações inerentes aos cuidados que ela deverá ter pós-tratamento. Eu preciso, além desse preenchimento, eu também preciso fazer com que ocorra também um preenchimento da ficha de anamnese dessa paciente, para saber se ela possui algum problema de saúde, para ver e avaliar com essas informações se, de fato, eu consigo aplicar este tratamento nela. Então, sempre associar essas situações à ficha de anamnese e também ao termo de consentimento esclarecido para o tratamento. E óbvio, gente, que nós não podemos esquecer, porque aí se faz tudo, preenche tudo bonitinho, aí às vezes está na correria, a cliente vai embora e você não pegou a assinatura dela,
que é o que diz, né, o que retrata que ela foi conivente e aceitou, acatou as informações que você passou para essa situação. Aqui nós temos então o protocolo de aplicação, que será o protocolo qual nós iremos realizar hoje, que diz respeito à aplicação do peeling enzimático. Então, inicia-se pelo processo de higienização dessa pele. Essa pele será higienizada com sabão, sabonete ou antisséptico. No caso, eu sou suspeita para falar, mas eu trouxe um sabonete à base de ureia e à base de substâncias que promovem, de alguma forma, a produção da espuma para promover o processo de retirada, né, da oleosidade, do sebo que essa pele tem. Então, poderia dar algum problema se você coloca, por exemplo, um sabonete com base de ácido glicólico, por exemplo? Pode higienizar normal, normalmente. não vai dar nenhuma combustão, sei lá. Não pode. Procedimento. Não, pode estar fazendo concomitante com. Não tem nenhum produto tipo de higienizar que não bata com o procedimento a seguir. Não tem, porque você só está fazendo o quê? Limpando. A espuma é feita com o produto, ela sequestra a sujidade da sua pele e eu removo com água e algodão, tá? Então, como eu disse, a função de um processo de higienização é a retirada da oleosidade, a remoção de sujidade, porque eu preciso preparar essa pele para receber o peeling enzimático. E eu faço a remoção desse sabonete com a água. Logo vem a aplicação do peeling enzimático. Eu vou fazer essa aplicação na pele seca e ele vai ter uma ação sobre essa pele por um período de 3 a 5 minutos após a aplicação no local como um todo. Então, deu esse período, eu vou fazer o quê? Remover, né? Ou com a ponta dos dedos. E então eu posso fazer, eu faço a embebeção de uma gaze e vou fazendo a retirada deste produto. Aí tem a seguinte questão. Existem protocolos que já requer o uso do filtro solar após esse procedimento aqui. Eu terminei de remover o produto, eu já pego e aplico o filtro solar. Ou eu utilizo uma máscara, desde que esta máscara seja compatível. Aí vai depender do protocolo de atendimento de cada esteticista, o protocolo que cada uma gosta de seguir, tá? Fazer a aplicação dessa máscara, deixar descansar, depois eu removo e aplico o filtro solar, tá? Uma máscara calmante, assim. Isso. Aí nós temos a questão da frequência a qual nós podemos fazer esse tipo de peeling. Então é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos que fazer uma avaliação desse paciente muito bem pautada para podermos determinar essa frequência. Por quê? Porque às vezes o que pode acontecer? Ele possuir algum tipo de... como que eu vou falar? Me fugiu. De dermatite, algo específico, né? Que não cabe a nós fazermos semanalmente nesse paciente. A pele dele vai ficar muito agredida, então cabe nos avaliar a fazer, por exemplo, quinzenal ou mensal. E com esse tempo, com essa frequência, óbvio, aquele termo que eu sempre falo para vocês, nós conseguimos gerenciar e manter esse paciente durante esse período na clínica. Nós fizemos agora, essa semana, o peeling enzimático, então vamos a semana que vem fazer uma outra limpeza de pele para deixar a sua pele preparada para o mês que vem, tá? Eu tenho uma cliente minha que ela tem
pele e dá hiperpigmentação. Aí hiperpigmenta e ainda fica um tanto lesionado. Então, geralmente é uma pessoa que eu não uso nenhum tipo de peeling, porque eu tenho medo vai de dar problema. colocar, aí ela ir lá e beliscar e aí terminar de ferrar com aquela célula que já está totalmente Tira tudo, né? agredida. Então também esse também, pelo jeito, não é o caso. Não é indicado. Porque depois ela vai falar que foi o seu peeling que causou aquela lesão na pele dela. E não o processo dela se automutilar. Eu estava fazendo vitamina C e começou a dar super certo. Ela não se mutilava mais e aí estava clareando, mas bem menos agressiva. Aham, entendi. Mas também não posso comer. Era só para ver se casava, mas pelo jeito não. E a Tá. pele? Oi? E a pele com muita acne? Não entendi. A pele com muita acne também faz normal? Primeiramente se faz o processo de tratamento do processo da acne, né? Dependendo do nível, do grau que essa acne se encontra. Que dependendo do grau que essa acne está, se estiver com um processo de inflamação e de infecção muito grande, não é recomendado nem a gente colocar a mão. Aí já vai direto para dermatologista, tá? Então, gente, a gente intitula isso de acordo com o objetivo do tratamento e com as terapias combinantes que a gente pode fazer o gerenciamento do tratamento. A contraindicação, a sensibilidade ao produto, o pós-laser imediato, por exemplo, ela fez um tratamento com laser para pelos do rosto essa semana. Daqui 10 dias ela quer ir lá para fazer um peeling. Não é indicado essa situação. E paciente, gente, que toda semana faz aplicação de algum tipo de ácido na pele. Então, usa, né, diariamente, faz esse uso de ácido, sempre vai aumentando a concentração. Por isso que aquilo que eu disse para vocês, a ficha de anamnese para você tentar descobrir se essa paciente já faz uso, alguma coisa, é muito importante. E avaliar apalpando, pegando, para você ver textura, porque preencher ficha qualquer um preenche. Você saber protocolo de avaliação já é diferente. Alguma dúvida? Você já acompanhou esse tratamento para melasma? Para melasma? Olha, o tratamento do peeling enzimático para melasma, ele é assim, a profundidade do melasma tem que estar bem superficial para ter um resultado eficaz, né? E ter um protocolo de home care muito bem feito, né? Que é o mais difícil. Gerenciamento de melasma, de mancha na pele, eu considero um dos itens mais difíceis de se fazer, porque a gente não sabe da adesão do paciente ao tratamento na casa. Ele passa hoje, daqui 5 dias ele não utilizou o produto, você não sabe como que ele faz. Aí ele volta lá, eu uso todos os dias e não está fazendo efeito. Aí o que acontece? Você sugere um ácido numa concentração maior, o que vai acontecer? Tá? Pode dar efeito rebote, aquilo que eu falei para vocês, pele morena, é complicado, tá? Então agora, nós vamos para a área da prática demonstrativa. Eu trouxe uma colega de trabalho, mas eu sempre faço a aplicação nela, né? Às vezes eu faço processo de higienização, processo de limpeza, então estou acostumada com a pele dela, tá? E nós vamos fazer então esse procedimento. Eita, oi Nívia, essa aqui é a nossa colega Nívia, como estamos? Menina, você acredita que eu larguei meu celular na farmácia? Larguei na farmácia, eu tô sem comunicar. A minha sorte é que a Sofia deixou um celular em casa, eu vou carregar para eu poder acordar amanhã, meu filho. Vai vendo. Vai prestando atenção.
Sim, fica à vontade. Esse peeling, geralmente a gente pode dar do sólido, colocar, mas ele tem um efeito despigmentante. Por exemplo, se você acabar passando ele por determinado tempo em cima de uma micropigmentação. Então, eu não tenho o hábito de aplicar sobre sobrancelhas, mas a micropigmentação, ela não atinge, ela colore, né, no caso, os melanócitos, né? Então, acaba que por auxiliar, né? É bom sempre fazer o contornozinho bonitinho. Mas aqui a nível de olheira, como é legal aplicá-lo. O pH da bromelina com a papaina é em torno de 5, de 4,5, é um pH que dá pra gente trabalhar com uma margem de segurança boa, tá? Eu vou até o banheiro, vou lavar as minhas mãozinhas. Eu vou trazer pra cá, ó. Aqui ele vai ficar bem no meu rosto. Fazer assim, assim, né, ó. Já assim. Daí eu apago aqui, ó. Deixa eu trazer pra cá. Eu tenho esse pós-peeling aqui, que ele é a base de hidrocortisona. Então, dependendo do nível de peeling que eu faço a aplicação, dá pra... A gente já aplica na paciente, então aquela vermelhidão, a gente consegue uma atenuação desse processo. Ela já faz esse tratamento, você disse que já faz essas aplicações nela, né? Isso. E para qual finalidade? Para atenuação dessas rugas mais finas. Tá. Olha, ele não é um sabonete tão abrasivo. Tá? Tem gente que não gosta. Essa semana que foi nós desenvolvemos, eu também trabalho com uma farmácia de manipulação, né? E é protocolo de um doutor daqui, e eu acatei essa espuminha micelar para fazer antes do procedimento. Dá uma olhadinha pra você ver. Ela é. Ó, agora aqui você começa... E de fato ele remove Pois é. E aquela história, né? Não precisa fazer espuma para ter a limpeza. É que a gente associa a limpeza com a espuma, né? Mas de alguma maneira, quanto mais espuma, mais abrasivo o produto é. E eu já vou conferir um produto ácido que vai causar uma certa agressão na pele dela, né? Então eu consigo fazer a higienização
as fórmulas do sabonete, do peeling e do pós, pode passar pra gente ou não? Eu vou passar, só que em outras concentrações, tá? Entra. Eu que ganhei esse kit, tá? Eu que ganhei deles, das meninas. Então, aí o que falta? Falta o esfoliante. Eu tava usando o meu. E o creme de massagem. Mas o creme de massagem tem da Bio. Facial. Ah, não, facial. Só facial. Devo ensinar eles a fazer uma drenagem Drenagem facial? facial. Porque é totalmente, assim, pode ter mais alguma coisa, uma suma, né? Massagem é diferente. Tem a drenagem pós-operatória. Tá ardendo alguma coisa, Sônia? Não. Você quer sentir ardência nesse momento? Refletir? Sim. Mas esse tipo de peeling aqui, ele não é para essa finalidade, ele não causa tanta... Lembra que eu falei para vocês do médio e do outro superficial, que vão alguns alfa-hidroxiácidos? Aí a gente consegue fazer, aí a gente tem que ficar atento e tem que ter do lado uma solução neutralizadora de bicarbonato de sódio. Eu tô achando isso. Cada geladeira. Tem corporal, eles têm da BioAge. Da BioAge que eles têm corporal. Então, eu vi tudinho que tem lá. Os liporedux. Ai, Mas aí é mais pra frente. Tá? não, Então, por então. isso que a gente precisa ver o que você tá dando pra gente entrar, pra dar a sequência, entendeu? Sim, porque o que acontece? Quer Essa falar? matéria que eu tô dando de técnicas faciais, ela era do quarto período. Mas é que as meninas estavam cobrando. Não, e tava naquela. Então, que nem eu vou dar uma aula prática na quinta-feira. Eu vou trazer uma outra pessoa. Elas vão ver eu fazendo, mas observacional. Que dá medo, né? Aí tem que começar, elas têm que começar a pôr a mão na massa, porque a Tati falou que elas podiam fazer transferência, que não estava tendo nada, né? Aí agora chegou para ter essa aula, já falaram assim, mas a gente não tá começando agora e tá tendo um pouquinho de medo, entendeu? Aí elas falaram para mim, não, professora, é melhor a gente fazer observacional para depois a gente pegando. Então você faz primeiro em alguém, a gente vai vendo. Depois elas vão colocando a mão na massa, né? E você vai ficar de qual hora? Isso aqui que nós temos que ver, vai ficar de qual hora aqui? Então, porque depende do... Não sei como não, depende do que vai... É a junção. O que vai ter, porque assim, ó,
a princípio, segunda e sexta, das 8 às 11. Entendeu? Pra Porque atender o da pessoal parte da comunitário. manhã. É. Sim, que É os 2 dias que eu tenho descanso na farmácia. e elas podem vir na parte da manhã. Eu acho que a maioria não trabalha. E no caso, se esse negócio for, eu vou parar de trabalhar até as 8 na farmácia e fica aqui, depende Uhum. entendeu? Fazer as coisas. Nesses certas. 2 dias, né? Não, daí eu posso vir todos os dias depois das 4. Entendi. Entendeu? Tipo, Aí começar assim, umas 5 até 9 horas da Aí, noite, até tá, as 10, entendi. a aula da Sério, dá licença. Posso por essa água e pegar a garrafinha? Pode colocar no copo. Não, eu vou pegar água pra mim na garrafinha, posso? Pode. Aproveita e já pego. Tá sentindo alguma? Penicar? Era isso mesmo, eu queria dar cachorro. As coisas mais fáceis. Você coloca ali e você já vai explicando. Então, o negócio, assim, a professora ela gosta de aulas diversificadas, sabe? Mas é o que eu falo, como que você vai explicar uma estrutura de pele, uma coisa assim, sem ter um trem pelas veias, né? Fica difícil. Né? Mas assim, dá pra fazer. Como que você faz aqui? Você joga? Como você faz? Você busca e joga? Não, eu deixo salvo aí o moço que projeta, ele faz as instalações aqui. O rapaz faz? Mas quando a gente vai dar aula, aí tira da geladeira, eu não sei não, viu? Mandei fazer hoje, eu tô achando ele muito mole. A hiperemia no local. Já trocadinho. Tá de escada? Que horas são? Tá? Que horas são? Não larguei meu celular na farmácia? Tô terminando já. Pode vir aqui perto.
Ácido retinóide, 7%. Você consegue? Então, é aí que tá. Você consegue da Vitabella? Não. Você tem receita? Ah, Nossa, mas olha. em mim eu fiz semana atrasada. Agora tá dando uma recuperada. Não, ele é outra coisa. Eu fiz no meu braço, numa prática que eu tive, e eu fui a modelo. Eu fiz diata, nível do céu. É, no braço. Depois eu vou mostrar a foto do meu braço pra você. O antes. Nada não tem igual, né? Vai ter que se tomar muito cuidado. Minha filha, eu pulava. Me dava a sensação de pinicamento. Não. Bom, gente, o peeling está aplicado. Vocês podem ver que em algumas regiões específicas ele fica mais causou, né, epidemia em alguns locais, né? Nossa, age muito rápido. Ele age rápido por ser um peeling, ele é superficial. Ele é bem superficial esse daqui, tá? Mas eu agrego muito o valor desse resultado a essa substância, que é a base de ureia, tá? Ureia é maravilhoso. Nossa, gostei. Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver alguma coisa aqui. Deixa eu ver se... Eu vou fazer a finalização com esse aqui. Ele vai ler aqui no protocolo do Diogo Pazinho. Esse aqui, ele contém alguns ativos como anti-inflamatório tópico, para não ter tanta... Você deposita, tá? Ele contém fator também? Não. Porque nós, pela noite, né, é daqui para casa... indicado, né? A tardezinha, aqui vem pro sol. Aí amanhã acordou, já montada no filtro solar. Nossa, é muito rápido, né? Uma base médica de valor desse peeling enzimático? Olha, um enzimático aqui em Marília, ele deve sair por torno de uns R$80.
Olha a cor que fica a pele da pessoa. Linda, bem. Realmente eu vou ter que fazer minha foto depois. Nossa, super iluminada. Dá a questão de textura e plasticidade que eu falei para vocês. Mas tá? o tempo de peremia é devido à sensibilidade de cada pele também. Sim, sim. Que uns são mais rápidos, demoram um pouco mais tempo. Eu vou passar aqui no quadro para vocês. É modificado, tá? Já vou avisando. Deixa eu ver, ó. Essa aí é a quantidade de essência que vai passar, entendeu? Que vai colocar no produto, no cosmético. O bom dela é que esse óxido de zinco, ele é um filtro físico, um filtro solar físico, tá? Então ele já dá uma protegida. Não, esse aqui é o que você vai fazer quando for aplicar peeling, tá? O pós-peeling, depois da aplicação do peeling, e aqui para você fazer a higienização. Gente, muito obrigada. Aí nós vamos ali conhecer a clínica, tomar um café.